Olá, meus prezados irmãos, paz e graça seja com todos. Com imenso prazer que estamos mais uma vez estudando a palavra do Senhor com os prezados amigos e irmãos. Meus prezados irmãos, que Deus venha abençoar-nos a cada dia mais, nesses dias tão turbulentos que nós estamos passando, que estamos adentrando num período muito turbulento. E não vai ter volta, não vamos acreditar nós que o que nós estamos olhando, vendo neste mundo vai ter uma pausa, vai ter uma melhora, não. Tudo que está acontecendo está acelerando para os eventos finais acontecerem, ou seja, a lei dominical. E o povo de Deus, a igreja de Deus, nesses últimos dias, neste momento atual, a palavra do Senhor nos diz que nós precisamos de um reavivamento e uma reforma da fé primitiva. E nesse estudo nós iremos estudar dois livros. O livro O Grande Conflito, é o capítulo 27, que tem por título A Vida que Satisfaz, Como Alcançar a Paz de Alma. Esse capítulo já vem estudando ele já há muito tempo, já há bastante anos, e ele tem uma mensagem muito importante, uma mensagem de reavivamento e reforma para o povo de Deus. Esse capítulo ele vem retratando, ele vem mostrando o verdadeiro e o falso reavivamento. Nesse capítulo nós iremos saber como acontecerá o verdadeiro reavivamento, e como está se desenrolando o falso reavivamento. É de grande importância que o povo de Deus, nesses últimos dias, estude o livro O Grande Conflito. Estude o livro O Grande Conflito, que é um livro importante para nós, adventistas do sétimo dia. O outro livro que nós iremos estudar é o livro Mensagens Escolhidas, volume 1. O capítulo 16, que tem por título Apelo a um Reavivamento. Nós não iremos estudar todo o capítulo do livro Mensagens Escolhidas, só alguns parágrafos. Mas o Grande Conflito nós iremos estudar todo o capítulo 27. Eu convido a vocês que venham partilhar esses vídeos, o canal, aos seus amigos e irmãos, que se inscrevam, venha se inscrever nesse canal, um canal que vem trazendo mensagens importantes, mensagens de despertamento, de reavivamento, de reforma, de instrução para o povo de Deus nesses momentos finais da história da humanidade. Nós iremos orar ao Senhor, pedir suas bênçãos, para darmos início a mais um estudo da Palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, lhe somos muito gratos, Senhor, por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem feito a nós. Senhor, nos perdoe. Ajude-nos, ó Deus, a fazermos um exame crítico de nossas vidas. Ajude-nos a examiná-lo à luz da Palavra do Senhor, para que possamos, Senhor Deus, termos os olhos ungidos pelo Espírito Santo para enxergar cada defeito do nosso caráter, cada falta, cada pecado, e que venhamos lançar mão da sua justiça, do seu poder, para vencer todo o poder do diabo, da carne e do mundo. Senhor, nos abençoe nesse momento, o estudo da Tua Palavra, ajude Teu povo, a Tua igreja, no nome santo de nosso Salvador Jesus. Amém. Olá, irmãos, que Deus abençoe a todos. Nós iremos dar continuidade ao estudo da Palavra do Senhor. É o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, é a página que nós iremos ler. Esse capítulo, essa parte foi escrita em 22 de março de 1887. E em 1888, Deus enviou a mensagem da justificação pela fé, uma mensagem que traria a libertação completa do povo de Deus
do pecado, do diabo e do mundo. E Deus aqui vem, em 1887, Deus vem chamando a atenção da igreja, do seu povo, para que despertasse, vem mostrando a eles o que eles deveriam fazer para receber o tal reavivamento. Nós iremos ler a essa página e outras duas páginas. Ela diz: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. Ela diz: buscá-lo deve ser nossa primeira ocupação. O que? Reavivamento e reforma, um reavivamento da fé primitiva. Diz mais: importa haver diligente esforço para obter a bênção do Senhor, não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Então, Ellen G. White, ela mostra bem aqui que o povo naquele tempo, eles não estavam preparados para receber a bênção do céu. Ela diz mais: nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito Santo àqueles que lhe peçam do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas a seus filhos. Cumpre-nos, porém, mediante, ela diz, confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos sua bênção. Então ela mostra aqui que para receber as bênçãos o povo deveria confessar seus pecados, se humilhar perante Deus, arrepender-se, né, e buscar a Deus em fervorosa oração. Ela diz mais: só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Mas lembre-se, a oração ela não é o carro, ela é apenas uma roda. Só podemos esperar o reavivamento em resposta à oração. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. Então o povo não pode apreciar a pregação da palavra de Deus, certo? Porque estão destituídos do Espírito Santo. Diz mais: mas quando o poder do Espírito lhes tocar o coração, então os sermões não ficarão sem efeito. Então Deus aqui vem mostrando as condições para o povo de Deus naquele tempo e para nós hoje receber a bênção do grande reavivamento esperado, prometido desde muitos e muitos anos. Nós iremos ver a página 128. A página 128, ela diz: precisa haver um reavivamento e uma reforma. Agora ela coloca um reavivamento e uma reforma sob a ministração do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diversas, ela diz. Reavivamento significa renovamento da vida espiritual, ou seja, um novo nascimento, ou seja, a justiça imputada, a transformação da mente, a transformação do coração. Ela diz: um reavivamento das faculdades, da mente e do coração. Uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, justiça comunicada.
Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. Isso aqui é santificação, certo? A justiça imputada com a justiça comunicada. Deus aqui vem mostrando que o povo deveria receber a justificação pela fé, que é a justiça imputada e a justiça comunicada. Ela diz mais: a reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que seja ligada com o reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada, e no realizá-la precisa fundir-se. Ela diz, as duas precisam fundir-se. É o que Deus estava mostrando, que a mensagem que ele iria enviar em 1888 era uma mensagem completa de reavivamento e reforma, justiça imputada e justiça comunicada. Novo nascimento e santificação. A completa transformação do ser, a completa transformação do caráter. Mudanças de hábitos. Certo? Uma reforma completa, ela diz, uma reforma completa. Essa é a mensagem que Deus tem ao seu povo hoje. Vamos ver a página 125. Em 1844, o nosso grande sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celeste para iniciar a obra do juízo investigativo. Os casos dos justos mortos têm estado a passar em revista diante de Deus. Quando esta obra se completar, o juízo deve ser pronunciado sobre os vivos. Então, o juízo dos vivos, Ellen White, ela diz que vai dar início assim que for concluído o exame dos mortos. Então, a qualquer momento, nós não sabemos a qual momento vai iniciar o juízo de investigação dos vivos. Ela diz mais. Qual é o nosso estado neste terrível e solene tempo? Ela pergunta. Qual é o nosso estado neste terrível e solene tempo? Ai que orgulho prevalece na igreja. Que hipocrisia, que engano, que amor ao vestuário, à frivolidade e ao divertimento, que desejo de supremacia. Todos esses pecados têm obscurecido a mente, de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. Então ela vem mostrando aqui que o juízo de investigação está acontecendo, que a qualquer momento o juízo de investigação passaria para os vivos, mas ela diz, então é o estado, nosso estado, como igreja, nesse solene tempo. Ela diz, o orgulho prevalece na igreja, a hipocrisia, que engano ao amor ao vestuário, a frivolidade e ao divertimento, que desejo de supremacia. Aí ela vem mostrando todos esses pecados têm obscurecido a mente, de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. É o entretendimento do diabo que ele tem posto diante de nós, tem obscurecido a nossa mente e nós não temos conseguido enxergar os solenes acontecimentos que estão diante de nós. Nos encontramos como virgens loucas, virgens adormecidas. Vamos ver a página 123. O grande enganador tem preparado seus ardis para toda alma não escudada para provação, nem guardada por oração constante e uma fé viva.
Como pastores, como cristãos, cumpre-nos trabalhar para remover do caminho todas as pedras de tropeço, ela diz. Temos de remover todos os obstáculos. Confessemos e abandonemos todo o pecado, para que o caminho do Senhor seja preparado, para que Ele venha a nossas reuniões e comunique sua preciosa graça. O mundo, a carne e o diabo precisam ser vencidos. Então aqui ela vem mostrando, não iremos ler o capítulo todo, mas ela vem mostrando aqui o porquê que o reavivamento não aconteceu, o que era necessário e o que é necessário para o reavivamento ocorrer entre o povo de Deus. É muito diferente do que é ensinado hoje nos púlpitos de nossas igrejas. Porque nos púlpitos de nossas igrejas, reavivamento é um grande aglomerado de pessoas batendo palmas, cantando músicas excitantes. Então, isso é a visão da nossa igreja nos dias atuais, do reavivamento que deve acontecer entre nós. O grande conflito é o capítulo 27, ele vem mostrando o que é o verdadeiro reavivamento. Ele é profundo, esse capítulo. Ellen G. White fala o seguinte: onde quer que a palavra de Deus tenha sido fielmente pregada, olha só, onde quer que a palavra de Deus seja fielmente pregada, sem arrodeio, diz-me, seguiram-se resultados que atestaram de sua origem divina. O Espírito de Deus acompanhou a mensagem de seus servos, e a palavra era proclamada com poder. Os pecadores sentiam despertar-se-lhes a consciência, a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Iluminava-lhes os íntimos recessos da alma, e as coisas ocultas das trevas eram manifestas. Coração e espírito eram possuídos de profunda convicção. Convencia-se do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Tinham a intuição da justiça de Jeová e sentiam terror de aparecer em sua culpa e impureza perante aquele que examina os corações. Com angústia exclamavam: quem me livrará do corpo desta morte? Ao revelar-se a cruz do Calvário, com infinito sacrifício pelos pecados dos homens, viram que nada senão os méritos de Cristo seriam suficientes para a expiação de suas transgressões. Somente esses méritos poderiam reconciliar os homens com Deus. Com fé e humildade, aceitaram o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pelo sangue de Jesus tiveram a remissão dos pecados passados. Aquelas almas produzindo frutos dignos de arrependimento, creram e foram batizadas, e levantaram-se para andar em novidade de vida, como novas criaturas em Cristo Jesus, não para se conformarem aos desejos anteriores, mas pela fé no Filho de Deus, seguir-lhe os passos, refletir-lhe o caráter e purificar-se a si mesmo como ele é puro. Então agora a palavra de Deus aqui, a sua profeta vem mostrando o reavivamento que Deus efetuou em tempos passados. Como era
o que acontecia entre o povo de Deus. Ela vem mostrando que uma completa transformação, mudança de vida acontecia naqueles que aceitavam fielmente a palavra de Deus. Ela continua. As coisas que antes odiavam, agora amavam. E as que antes amavam, passaram a odiar. Os orgulhosos e presunçosos tornaram-se mansos e humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes se fizeram sérios e acessíveis. Os profanos se tornaram reverentes, sóbrios os ébrios, os devassos puros. As modas vãs do mundo foram postas de parte. Os cristãos procuravam não o enfeite exterior no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Então aqui Ellen G. White vem mostrando que acontecia uma mudança radical na vida das pessoas que ouviam a palavra de Deus. Aonde a palavra era fielmente pregada, ali acontecia um verdadeiro reavivamento. Aonde a palavra era fielmente pregada. Então significa que os pregadores dos dias de Cristo, ou mesmo na época da Reforma, eles compreendiam o que pregavam. Eles estavam pregando o evangelho eterno. Então a mudança que acontecia era uma mudança radical na vida das pessoas que ouviam a palavra da verdade. As pessoas aqui que eram mundanas deixavam de ser mundanos, os vaidosos deixavam de ser vaidoso, os orgulhosos deixavam de ser orgulhoso. Então era uma mudança completamente. E ela vem mostrando agora mais embaixo, ela vem mostrando o reavivamento que hoje está acontecendo em nossos dias, que é completamente diferente do reavivamento estipulado pela palavra de Deus. Não adianta, irmãos, nós temos bem aqui o mapa, nós temos bem aqui a palavra de Deus mostrando que qualquer reavivamento, qualquer movimento de reforma e de reavivamento, que não seja esse que Deus vem estipulando, é obra satânica, é obra do diabo. Então nós precisamos cair na real e ver se nós estamos percorrendo por um caminho e dizemos que estamos sendo reavivados, e esse caminho contraria a vontade e a palavra de Deus, as doutrinas, os princípios que Deus levantou, então, meus prezados irmãos, é obra de Satanás. Não pertence a Deus essa obra. Os despertamentos resultaram em profundo exame de coração e humildade. Ela diz, então, os despertamentos, o reavivamento, eles levavam as pessoas a um profundo exame de coração e de humildade. As pessoas passavam agora a examinar o seu próprio coração, para ver o que estava comendo, bebendo, vestindo, ouvindo, vendo, qualquer coisa que era condenado pela palavra de Deus. Isso aqui é o início de um reavivamento. Não pensa você que reavivamento é o que hoje está acontecendo nas igrejas lá fora e dentro de nossa igreja. O reavivamento começa na sua vida e na minha vida, quando nós pegamos a palavra e nos ajoelhamos e começamos agora a examinar Bíblia, Espírito e Profecia, para ver o que nós estamos fazendo, o caminho que estamos percorrendo, fazermos o exame de nossa vida. Certo? Continuemos.
caracterizava-se pelos solenes e fervorosos apelos ao pecador, pela terna misericórdia para com a aquisição efetuada pelo sangue de Cristo. Homens e mulheres oravam e lutavam com Deus pela salvação de almas. Os frutos de semelhantes avivamentos eram vistos nas almas, que não recuavam da renúncia e do sacrifício. Então essas almas, elas não recuavam à renúncia e ao sacrifício. Eles estavam prontos a renunciar e a sacrificar qualquer coisa que estivesse entre eles e Deus, mas que se regozijavam de que fossem consideradas dignas de sofrer o vitupério e provação por amor de Cristo. Notava-se uma transformação na vida dos que tinham professado o nome de Jesus. Então aqui era visto, as pessoas lá fora enxergavam uma transformação na vida dessas pessoas que estavam professando o nome de Jesus Cristo. Diz mais: a comunidade se beneficiava por sua influência, uniam-se com Cristo e semeavam no Espírito, a fim de ceifar a vida eterna. Este é o resultado da obra do Espírito de Deus. Não há prova de genuíno arrependimento, a menos que ele opere reforma na vida. Olha só, não há prova de genuíno reavivamento ou arrependimento, a menos que ele opere o quê? Reforma na vida. Então, qualquer reavivamento que esteja acontecendo, que deva acontecer, se não acontecer uma reforma na vida das pessoas que estão recebendo tal bênção, é um falso reavivamento. Uma reforma na vida, certo? Uma reforma em todos os aspectos da vida daquele ser humano, daquelas pessoas, certo? Uma reforma completa. Se ele era um ladrão, deixa de ser ladrão. Se ele era um viciado, deixa de ser viciado. Então, uma completa reforma na vida, diz aqui a palavra de Deus. Então, o que vai fazer? Nós iremos agora examinar a palavra para ver o que a palavra de Deus condena. O que a palavra de Deus diz para não comermos, diz para não bebermos, diz para não vestirmos, diz para não falarmos, diz para não cantarmos. Então, nós iremos agora examinar o despertamento do Espírito Santo nos conduz em toda a verdade. Então, é conhecendo a verdade que Deus vai libertando o ser humano. Conhecereis a verdade e a verdade livra, liberta, certo? Através do poder da palavra de Deus. Ela diz mais: se restitui o penhor, devolve o que tinha roubado, confessa os pecados e ama a Deus e seus semelhantes. Pode o pecador estar certo de que encontrou paz com Deus. Foram estes os efeitos que, em anos anteriores, se seguiram às ocasiões de avivamentos religiosos. Então, ela vem mostrando o que acontecia nos avivamentos, nos reavivamentos em tempos passados. Ali era transformado, tinha uma comunidade de santos transformados, libertos, completamente. Ela diz mais: julgados pelos seus frutos, sabiam-se que eram abençoados por Deus para a salvação dos homens e para erguimento da humanidade. Muitos dos despertamentos dos tempos modernos, olha só,
tem, no entanto, apresentado notável contraste com aquelas manifestações de graça divina que nos primitivos tempos se seguiam aos labores dos servos de Deus. Então a profetisa vem mostrando aqui o contraste dos reavivamentos de hoje, dos reavivamentos de outrora. Ela diz um contraste muito grande dos avivamentos. É verdade que se desperta grande interesse. Muitos professam conversão e há larga influência às igrejas. Não obstante, os resultados não são de molde a autorizar a crença de que houve aumento correspondente da verdadeira vida espiritual. A luz que chameja por algum tempo logo fenece, deixando as trevas mais densas do que antes. Avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, excitamento, excitando-se as emoções, satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Então aqui ela vem mostrando os reavivamentos de hoje que está acontecendo. Ela diz o excitamento. Aquele pregador, ele vem de longe, de um outro lugar, trazendo uma mensagem que toca nas emoções, faz com que aquelas pessoas chorem. Elas choram, eles se esmurram, mas não há uma transformação na vida. Essas pessoas estão sempre querendo alguma coisa nova, alguma coisa que excite, que desperte as emoções, mas não a verdadeira palavra. Não há mudança na vida, no caráter, no coração de tais pessoas. Ela continua. Conversos ganhos desta maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos. Então essas pessoas, elas não têm interesse em examinar profundamente Bíblia e espírito de profecia. Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, de tantas informações, de celular, WhatsApp, Facebook e tantos outros meios, então muitas mensagens, muitos hoje fazem parte de muitos grupos de WhatsApp, em que é colocado enxurradas de livros, de textos, de mensagens, e essas pessoas só recebem, mas essas pessoas, muitas delas não querem abrir os livros, debruçar em cima dos livros da Bíblia e examinar com oração, dedicar tempo, não tem interesse, é um falso reavivamento. O verdadeiro reavivamento levará as pessoas a examinar os apóstolos e profetas. A menos que o serviço religioso assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Se aquele culto ou aquele encontro não tiver algo de sensacional, que alegre, que deixa as pessoas agitadas, então, para elas, não é verdade. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se refere aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. Então, as claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se refere aos seus interesses eternos, não são tomadas
a sério. Ou seja, as profecias, os assuntos importantes que devem ser examinados à luz da Bíblia, do Espírito, profecia, oração e jejum, não é levado a sério. Assunto como a expiação, a humanidade de Cristo, justificação pela fé, assuntos como vestuário, alimentação, não são levados a sério. Uma certa vez, uma irmã, era um sábado à tarde, quando uma irmã, eu já vinha tendo comunicação com ela já há bastante tempo, eu enviava textos, a gente comentava alguns assuntos. Quando foi um dia, essa irmã mandou uma mensagem para mim, ela estava assim, zangada. Ela falou para mim: irmãos, o senhor prega muito sobre vestuário. E olha, eu lhe digo uma coisa, Deus não proíbe as mulheres de usar calça, certo? Pare com isso, mude o seu assunto, mude de mensagem. Eu falei: irmã, mas se a senhora for no meu canal, a senhora vai encontrar uma lista de vídeos só sobre a humanidade de Cristo, justificação pela fé, chuva serôdia, sábado, reforma para a saúde, variedade de temas. Agora só que eu fiz 6 a 7 vídeos só sobre o vestuário. E são só os vídeos que tem sobre o vestuário, só apenas esses. Entendeu? Então ali o Satanás havia tocado no coração daquela senhora. Ela estava completamente agarrada, apegada, certo? A um ídolo. E se ela ou qualquer um de nós não desapegarmos a esses ídolos, nós não iremos receber o verdadeiro reavivamento, não iremos receber as bênçãos de Deus. Nós iremos sermos levados ao falso reavivamento que já está se iniciando entre o povo de Deus. Então, é melhor nós buscarmos vir aqui, esse capítulo é importante nós examinarmos e mostrar que reavivamento e reforma é uma completa mudança nas ideias, nos hábitos, nos costumes, em tudo. É uma completa transformação, é deixarmos de sermos mundanos, é um ressurgimento da morte espiritual, certo? Então isso é reavivamento. Então é uma mudança completa em todo o nosso estilo de vida, caráter e tudo, certo? Examinemos bem esse capítulo para vermos o que é verdadeiro reavivamento. Deus só nos aceita da forma que está prescrito pela palavra. Não adianta nós querermos fazer Deus de açougueiro, achar que Deus só se importa com o coração. Nós iremos orar ao Senhor, agradecer e logo iremos retornar, dando continuidade a esse tema. Oremos então. Santo Deus de bondade, grandioso Deus, louvado e engrandecido é o teu nome. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos, por tudo que tem feito por nós. Ajude-nos, ó Deus, a sairmos das armadilhas do diabo, da letargia e compreendermos o teu plano para cada um de nós, a entendermos a mensagem que antecipa o derramamento da chuva serôdia, os preparamentos que deveremos fazer para recebermos a chuva serôdia, que nós precisamos receber primeiro a chuva temporã, precisamos, Senhor, entendermos o que é reavivamento e reforma. Abençoe-nos, ó Deus, segundo a graça e os méritos de Jesus. Amém.